No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as principais informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje 29 de abril, você confere. Projeto Unidos por Bento, liderado pelo SIC, disponibiliza consultório para atendimento dos primeiros sintomas da Covid-19. Depois de 2 meses gerando empregos, Bento fecha março com mais demissões. No comércio, porém, o saldo foi positivo. Contran altera prazos para a realização do exame toxicológico aos caminhoneiros. E inicia em maio vacinação contra a Covid-19 para as pessoas com comorbidades. Destaques do jornal TV Com, que você confere com a gente agora. Desde a última terça-feira, trabalhadores da indústria, do comércio e da área de serviços aqui de Bento Gonçalves contam com um consultório exclusivo para o atendimento dos primeiros sintomas da Covid-19. A ação, viabilizada pelo SIC de Bento Gonçalves, faz parte do projeto Unidos por Bento e visa impedir o agravamento do quadro inicial da doença, contribuindo para reduzir as internações hospitalares e manter as atividades econômicas, educacionais e de lazer em funcionamento. O consultório tem coordenação do pneumologista Alexandre Pressi e conta com uma junta composta por outros 5 médicos e uma enfermeira. A iniciativa Unidos por Bento, ela visa atender trabalhadores, dos setores como indústria, comércio e serviços. O que Unidos por Bento vai fazer? Na verdade, o que a gente pede é uma parceria junto às empresas para que os funcionários dessas empresas tenham um local, um acesso, aonde possam se direcionar sempre que sentirem os primeiros sintomas. Se entende que a gente passa a controlar o vírus se a gente conseguir rapidamente isolar os contaminados. Sempre que o funcionário da empresa tiver a liberdade de chegar e colocar que está com sintoma de síndrome gripal, então a gente vai isolar este funcionário rapidamente, direcionar ao consultório para que ele possa receber um atendimento médico imediato, e após ele fará uma testagem para verificar se ele está ou não contaminado pelo coronavírus. Também a gente vai fazer um rastreamento dos familiares desse contaminado, para também se possa isolar caso haja contaminação familiar. E o funcionário passa a ter, então, um atendimento especializado nesse consultório que vai perdurar por 14 dias. Caso a fase viral passe para a fase inflamatória, ele também terá um acompanhamento médico por 14 dias, ou seja, durante todo o ciclo do vírus. Sempre que o trabalhador sentir necessidade do serviço, ele vai entrar em contato com a empresa, A empresa ela precisa estar credenciada ao projeto, então, se as empresas ainda não estão aderentes ao projeto, é bem importante que essas empresas entrem em contato com o Centro de Indústria e Comércio de Bento Gonçalves e façam esse contato para entenderem também como funciona o projeto e de que forma a gente executa o projeto. É imprescindível que a gente tenha consciência de que continuam todas as medidas preventivas, como o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, nada disso mudou, O que vem agora é a gente vem a agregar um serviço, para estar atendendo e dando um certo conforto ao trabalhador sempre que ele se encontra nessa situação difícil, porque também não é fácil estar contaminado, sentir os sintomas e não saber diretamente que tipo de atitude tomar. Então, o projeto vem ao encontro desse serviço, desse atendimento médico imediato, dessa testagem e desse isolamento dos contaminados, mas acima de tudo, que a gente tenha consciência de que a vacinação é o que a gente tem aí e que precisa avançar. As consultas devem ser agendadas através do canal Ouvidoria Covid, criado especialmente para essa função. Estão disponíveis os telefones 3454-1652, o 3055
3050 e o 3052-0331. Todas as empresas associadas ao SIC já estão compartilhando esses contatos com os seus funcionários, que devem buscar o atendimento assim que identificarem os primeiros sintomas. Dessa forma, haverá garantia de uma maior proteção a eles e seus familiares, assegurando também produtividade aos negócios. O serviço é exclusivo para trabalhadores encaminhados por suas empresas e não poderá ser acessado particularmente pela comunidade. A facilidade é oferecida sem custo às empresas que já participaram do projeto Unidos por Bento, contribuindo com cotas. Aquelas que ainda não aderiram devem contatar o SIC de Bento Gonçalves para negociação. A secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, assinou na quarta-feira portaria que declara emergência em saúde pública no Rio Grande do Sul, em decorrência da confirmação da circulação do vírus da febre amarela. Em reunião virtual, também foi anunciada a criação do Centro de Operações em Emergência de Arboviroses, que são as doenças transmitidas por mosquitos infectados, como a febre amarela, dengue, a chikungunya e também Zika vírus. Foi divulgada ainda a publicação de um manual com orientações sobre as arboviroses, o qual já está disponível no site da Secretaria da Saúde. O informativo epidemiológico de arboviroses também registra no Rio Grande do Sul um total superior a 3.000 casos confirmados de dengue. Na última terça-feira, a Secretaria de Saúde aqui de Bento Gonçalves, inclusive, divulgou um alerta para a prevenção ao mosquito transmissor da febre amarela. Desde 2009, o estado não registrava a presença do vírus causador da febre amarela, o que reforça as medidas de prevenção. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde orientou que nas cidades de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, incluindo Bento, a vacina seja intensificada. A vacina contra a febre amarela precisa ser aplicada somente uma vez entre os 5 e os 59 anos. Crianças devem tomar a primeira dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. O tradicional passeio do Tintim pelas ruas de Garibaldi será retomado a partir deste próximo sábado, dia 1º de maio. Com capacidade de até 10 lugares, o passeio acontece em um antigo caminhão da Segunda Guerra Mundial. O veículo foi adaptado para o transporte de turistas e, na sua volta, a lotação será reduzida, respeitando assim o modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. O passeio fixo ocorre a partir das 11 da manhã, junto ao Centro de Atendimento ao Turista, na Avenida Independência, localizado ao lado da Cooperativa Vinícola Garibaldi. O valor do passeio é de R$ 15 por pessoa. O passeio do Tintim percorre o Centro Histórico de Garibaldi e é sempre acompanhado de um guia da Associação dos Condutores de Turismo de Garibaldi, a Condetur. Nos demais dias da semana, o passeio pode ser agendado diretamente na Secretaria de Turismo de Garibaldi, que atende pelo telefone 3462-8235. Depois de 2 meses com resultados positivos na geração de empregos formais, Bento Gonçalves apresentou resultado negativo no mês de março. A informação faz parte do banco de dados divulgado pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. No período foram geradas exatas 2.000 vagas na capital do vinho, enquanto as demissões atingiram 2.078 desligamentos, gerando assim um déficit de 78 vagas. O boletim do CAGED aponta que em janeiro foram gerados 880 postos e em fevereiro, mesmo com a diminuição, o saldo ficou positivo em 435 empregos formais. Em março, dos 4 segmentos da economia pesquisados, apenas o comércio teve saldo positivo, gerando 31 vagas. Mais uma vez, o setor de serviços foi o mais afetado, com o fechamento de 95 postos, seguindo da indústria, com menos 12, e a construção civil, com menos 3 vagas. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, prorrogou os prazos para a realização do exame toxicológico
para o condutor habilitado nas categorias C, D e E. A medida, publicada no Diário Oficial da União, estabelece uma tabela com novos prazos ao longo do ano, de acordo com a data de validade da CNH. A nova Lei de Trânsito, que entrou em vigor no dia 12 de abril último, determina que todos os condutores dessas categorias com menos de 70 anos deverão ser submetidos a um novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses. O prazo começa a contar a partir da obtenção ou renovação da CNH. Segundo a legislação, o motorista que conduzir veículo sem realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido incorrerá em infração gravíssima. A multa para esses casos é superior a R$ 1.400 e suspensão do direito de dirigir por até 3 meses. A deliberação do CONTRAN diz que os motoristas que exercem atividade remunerada com data de validade da CNH anterior a 12 de outubro do ano que vem não deverão ser multados no momento da renovação da habilitação pela não realização do exame. A determinação do CONTRAN diz, porém, que todos os condutores que forem flagrados conduzindo veículos das categorias C, D ou E sem ter realizado o exame toxicológico ficarão sujeitos à aplicação de multa. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
A presença do sol vai continuar entre nuvens e gradativamente as temperaturas vão subindo ao longo da sexta-feira. O frio pela manhã, no entanto, vai continuar intenso para essa época do ano e na parte alta da serra pode até mesmo ter geada. A sexta-feira ainda será ensolarada e praticamente sem chuva em toda a região sul do país. Por causa da infiltração marítima, o dia deve começar com muitas nuvens e pode até chuviscar, principalmente entre o Vale do Itajaí, a capital Curitiba, e no litoral do Paraná. Mas nessas áreas, no decorrer do dia, o sol volta a aparecer e já não chove. O amanhecer ainda será com geada nas áreas mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. Nas demais áreas da região, dia de sol quase sem nuvens e sem chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 13 e a máxima sobe e chega aos 27 graus à tarde. E em Curitiba, dia frio, com mínima de 10, máxima de apenas 18 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para sexta-feira a presença do sol entre nuvens, sem a presença de chuvas. As temperaturas devem variar entre a mínima de 6 graus e a máxima chegando aos 24 graus. E agora no Jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Muitas coisas estranhas têm acontecido nesse ano da pandemia. Muitas medidas estranhas têm sido adotadas pelos gestores públicos. E isso é no Brasil inteiro. Aqui em Bento, todos sabemos, não tem sido diferente. Mas agora, mais uma coisa chama atenção. Tem se observado que a prefeitura tem concedido um tipo de licença a determinados servidores públicos que se torna nesse momento bastante estranha e difícil de compreender. Como todos sabemos, os servidores públicos têm uma série de tipos de licenças para poderem usufruir. É a licença gestante, é a licença saúde, é a licença interesse, é uma série de licenças. E entre elas, a tal de licença prêmio, que é aquela que, por ter o servidor trabalhado por 5 anos, ininterruptamente, sem faltas, etc., adquire o direito de 3 meses de licença, ou seja, para não precisar se apresentar ao trabalho, que é uma licença, inclusive, obviamente, remunerada. Até aí, tudo bem sob certo aspecto. Mas o que fica estranho, o que fica surreal nesse momento aqui em Bento Gonçalves, pelo menos ao nosso sentir, de difícil compreensão, é porque a administração pública vem dando licença prêmio para servidores de um modo geral, mas em especial para aqueles que fazem parte do sistema da saúde. Aqueles que deveriam estar disponíveis e continuar disponíveis para o atendimento da saúde, em especial no momento do combate ao coronavírus, que todos sabem, todos dizem, se faz necessário mais servidores. E tanto precisa mais servidores, segundo a estatística e o modelo adotado pelo município, que se tem gastado milhões de reais em contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem através daquela tal de empresa MED, que está sendo investigada pelo MP. Pois nós encontramos no Diário Oficial dias e dias com licenças premium para enfermeiros, técnico-enfermagens, médico, radiologista. Mas como isto é possível? Neste momento, nos últimos 10 dias foram dezenas e dezenas de licenças. E não vou falar aqui de licença para professor, de atendente de creche, porque esses serviços estão parados. Então, muito que bem, não estão sendo necessários para o serviço. Mas licença prêmio de 90 dias, 60 dias. Um médico recebeu, a semana passada, licença prêmio de 210 dias. E todos sabemos também que a licença prêmio é concedida
pelo interesse da administração. Ela só dá quando quer, quando acha que é conveniente. O servidor não pode tirar a hora que ele quer licença-prêmio. Mas então por que em Bento Gonçalves se contrata enfermeiro, médico, técnico em enfermagem da empresa terceirizada por 4 vezes, 5 vezes o valor do que ganha um servidor desses, e aqueles que o município tem efetivos são mandados para casa? É permitido que eles vão descansar. Se estivessem com problema de saúde, a licença é saúde. De duas uma. Se o serviço não é tanto que pode o município abrir mão desses servidores, então a carga de trabalho no combate ao coronavírus não está tão estressante. E por outro lado, se é necessário servidores, por que dar licença para eles, servidores para a saúde, desta modalidade de profissional? Se é preciso, por que dar licença para pagar o dobro e o triplo, ou quádruplo, para a empresa terceirizada? Sinceramente, aqui há muito o que explicar, porque as coisas não fecham. Por que, afinal, é o questionamento? O município está dando, nesse momento, licença-prêmio de 30, 90, 120, 210 dias para enfermeiros, técnicos de enfermagens, médicos. Você não acha, como eu, que aqui tem alguma coisa mal explicada? Pensem nisso e fiquem com Deus. A partir de maio, o SIC de Bento Gonçalves retoma a realização de cursos de qualificação voltado às empresas associadas. Paralisados desde o início da pandemia, os encontros voltam com um intenso cronograma em parceria com o Sebrae RS. Além dos cursos realizados com uma das principais entidades de apoio a micro e pequenas empresas, outras 2 qualificações estão previstas. Uma delas é o curso especialista em e-commerce de imóveis, promovido pela Converte Educação Digital entre os dias 11 e 27 de maio, na sede do SIC. O formato dos cursos deve alternar entre híbridos, online e presenciais. Em todos os encontros presenciais serão observados regramentos como o distanciamento entre as cadeiras e a oferta de álcool em gel. Ainda no mês de maio, está previsto o curso Up Digital, com encontros nos dias 19, 20, 24, 25 e 26 do próximo mês. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta quinta-feira, os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, que está disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todas as cidades gaúchas. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 17 pacientes internados com a Covid, um a mais se comparado ao boletim anterior. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 30 eram ocupados por portadores de outras doenças e um paciente apresentava suspeitas da Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 24 respiradores, um a menos que ontem, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 33 pacientes seguiam internados, o mesmo número em relação aos dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A reunião da quarta-feira do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 discutiu 2 assuntos: a antecipação da chegada de um novo lote com 2 milhões de vacinas e a intenção de fazer uma testagem em massa na população brasileira. O comitê é gerenciado pelo Ministério da Saúde. Mais informações a gente confere agora na reportagem.
Na terceira reunião, o comitê atualizou o cronograma de vacinas e vacinação no país. Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão de doses da Pfizer devem desembarcar no Brasil nesta quinta-feira. O lote de 2 milhões de doses do consórcio internacional COVAX Facility, que era aguardado para junho, deve chegar em maio. E o governo tem trabalhado para evitar atrasos nas importações de insumos usados nas vacinas fabricadas aqui no país. Nós esperamos que a semana que vem sejam distribuídas doses de Coronavac suficientes para que haja uma regularização nacional dessa segunda dose. Sobre a ajuda internacional, o ministro Queiroga informou que o Canadá enviou 13 carretas com oxigênio líquido. O governo da Espanha doou medicamentos do chamado kit intubação. Esses medicamentos também serão comprados pelo Ministério da Saúde por meio de um novo pregão a ser realizado nos próximos dias. Marcelo Queiroga informou que está em análise no Congresso Nacional um projeto de lei que cria um protocolo para os profissionais de saúde sobre o tratamento da Covid-19. Enquanto isso, notas técnicas já orientam médicos e enfermeiros sobre o uso racional do oxigênio e como executar a intubação. Ele disse ainda que o governo quer fazer uma testagem em massa da população para pautar futuras políticas públicas e mantém a orientação de medidas preventivas, apesar da queda no número de casos e de mortes por Covid-19. Estamos em um momento de muita seriedade da pandemia, então vamos avançar na pesquisa, na aplicação de condutas baseadas na ciência. Começa em maio a nova fase da vacinação contra a Covid-19 no país, focada nas pessoas com doenças pré-existentes, como problemas cardíacos e de pulmão, hipertensão arterial e o diabetes, entre outras. Conforme o Ministério da Saúde, essas pessoas podem oferecer risco de agravamento da doença. Para garantir a vacinação, é necessário que essas pessoas estejam pré-cadastradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações ou em alguma unidade de saúde do SUS. Porém, mesmo quem não tiver a inscrição vai poder tomar a vacina. Para isso, é preciso apresentar no momento da imunização um comprovante de comorbidade, como exames, receitas, relatório médico ou uma prescrição médica. A convocação desse grupo será de acordo com a idade, sendo que os primeiros a serem convocados serão as pessoas de 55 a 59 anos, depois de 50 a 54 e assim por diante. Desde o início da campanha de vacinação, no dia 18 de janeiro, já foram distribuídas mais de 53 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, alcançando aproximadamente 30 milhões de pessoas. Até o momento, foram vacinados os trabalhadores da saúde, as pessoas acima de 60 anos que morem em abrigos, idosos a partir de 61 anos, povos indígenas, quilombolas e a população ribeirinha. Um foragido da justiça foi preso nesta quinta-feira pela manhã em Nova Prata. O caso ocorreu no centro da cidade após a abordagem do indivíduo pela guarnição da Força Tática da Brigada Militar. A prisão ocorreu no momento em que o policiamento efetuava ações de prevenção no município. Diante do fato, o indivíduo de 38 anos foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Nova Prata para o registro do fato e, posteriormente, encaminhado novamente ao sistema prisional. E no esporte, a CBF divulgou os grupos da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 deste ano. O Brasil de Farroupilha, atual bicampeão do interior, será o único time gaúcho na competição, que está prevista para iniciar no dia 16 de maio. Na fase de grupos, as gurias rubro-verdes vão encarar equipes tradicionais do futebol feminino. O Brasil de Farroupilha estará no grupo F do campeonato, ao lado do Vasco da Gama, do Rio, Ponte Preta de São Paulo, América Mineiro, Atlético Paranaense e a Chapecoense. A estreia do time rubro-verde na competição será diante da Ponte Preta, dia 16 de maio, em Campinas. Na primeira fase, os 36 participantes se dividem em 6 grupos, onde todos se enfrentam em 5 rodadas. Avançam na competição os 2 melhores colocados de cada chave,
além dos 4 melhores terceiros colocados. Na fase seguinte, é realizado um sorteio para definir os confrontos e os mandos de campo. No ano passado, o Brasil de Farroupilha terminou a sua primeira participação na competição nacional na 5ª colocação do Grupo F, com 3 pontos conquistados. Nesta edição, o time de Farroupilha vai reencontrar a Chapecoense, que foi derrotada pelo time gaúcho por 4-3 fora de casa, e o Atlético Paranaense, que superou o time de Farroupilha por 2-0 no estádio das Castanheiras. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quinta-feira, 29 de abril. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 da manhã e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!